Então, boa noite a todos. Antes da gravação, eu queria dar um recado, que é o seguinte: nós iremos ter a evangelização às quintas-feiras, tá? Das crianças de qual idade, Elise? A partir de 6 anos, com a Elisa. Enquanto a gente estiver aqui na palestra, a Elisa vai estar com as crianças evangelizando, tá bom? Então, que todos sejam bem-vindos. Depois da pandemia, a gente percebe que as nossas crianças ficaram moças, Esses 2 anos fizeram bastante diferença. E nós vamos, então, retomando, a palestra presencial, com a transmissão do passe, com as lives ainda, porque há pessoas de fora que nos assistem e que estão conosco às quintas-feiras. Então, nós iremos continuar as gravações, mas também as palestras presenciais, A nossa casa não parou com o trabalho de assistência. Nós distribuímos os legumes aos sábados, distribuímos roupas e também a cesta básica, último domingo de cada mês. E para isso a gente também conta com a colaboração das pessoas que nos trazem os alimentos, Às vezes um óleo, um arroz, que para nós é muito importante, muito necessário para as famílias às quais nós damos assistência. Tá? Então, agora nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre amado Jesus, nos preparando para a palestra da noite. Aproveitamos para cumprimentar aqueles que estão sintonizados na nossa página do Facebook, do Centro Espírita Francisco de Assis e Pai Jacó. Que Jesus esteja com todos em nosso coração, que seu amor infinito possa nos envolver e que os ensinamentos do seu Evangelho possam ficar gravados em nós, para que possamos praticar, para que nós possamos estar a cada dia melhores. Hoje teremos a palestra com Roberto sobre o capítulo 5, o mal e o remédio. E pedimos então que os espíritos possam envolvê-lo, a equipe espiritual dessa casa, inspirando para que ele possa trazer a palavra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e principalmente nos dê condições de sermos compreendidos por todos e por todas que nos assistem presencialmente e aqueles que estão em seus lares. Nós vamos falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo este que é o mais longo, que trata dos bem-aventurados os aflitos, que acredito que seja a principal característica da doutrina espírita como uma doutrina consoladora. Mas esse item especialmente, que foi escrito por Santo Agostinho, ele tem uma característica bastante forte, porque ele nos dá puxões de orelha bastante firmes. E ele começa mais ou menos dizendo assim:
Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Então ele já começa falando, será que vocês estão aqui para passear, para se divertir, só para sentir prazer? Ou nós estamos aqui por algum objetivo maior? É claro que nós temos momento que precisamos de descanso, mas principalmente nós temos efetivamente muito trabalho, muitas tarefas a cumprir enquanto encarnados aqui na Terra. E eu tirei do próprio Evangelho, na coletânea de preces espíritas, uma oração em que Kardec fala que é a oração para pessoas doentes. E toda vez que Kardec vai falar de determinada oração, ele faz um prefácio. E nesse prefácio já tem muitos ensinamentos. E Kardec então coloca: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. Vicissitudes são as pequenas coisinhas que nos incomodam, que nos atrapalham, os pequenos percalços que nós temos ao longo da nossa existência. E ele fala: são inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Então ele trata justamente de uma informação importante. Vivemos num mundo de expiações e provas. Portanto, nós estamos aqui nessas duas concepções: expiando, ou seja, reparando algum erro, corrigindo alguma coisa que fizemos de errado, ou nos testando, nos provando em alguma coisa. Então, portanto, não é um paraíso, é um lugar de trabalho, é um lugar de aprendizado. Como eu disse, claro que existem momentos em que a gente precisa de um fôlego, precisa respirar, precisa descansar, precisa fazer uma viagem, né, Joyce? Para São Paulo, para ver os netos, para rever os filhos. A gente precisa disso. Mas quando a gente volta para a realidade, nós temos problemas, nós temos encrencas, nós temos dificuldades a enfrentar. Então, basicamente, o que Kardec está colocando, que os nossos problemas estão aí, e a gente precisa tratá-los da melhor maneira possível. Mas ele faz um complemento que é importante a gente refletir. As paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germens malsãos, frequentemente hereditários. Olha só, as paixões e os excessos. O nosso problema está no excesso. Tudo que é em excesso, principalmente ligado a essas paixões, é prejudicial. A única coisa que é excessiva, mas continua sendo boa, é amor. Mas isso ainda a gente está longe de constituir esse sentimento na sua plenitude. Então o problema está nesses excessos, que vão gerar males hereditários. Aí a gente pensa, então o problema que eu carrego de saúde, o problema físico, a dificuldade que eu tenho é hereditária, é culpa do meu pai e da minha mãe. Então a gente já está com o dedinho apontando para os outros, acreditando que o problema está nos outros. Sempre nós fazemos isso, né? Certa feita eu ouvi de um pastor, amigo meu, na cidade de Tucuruí, ele fala assim: nós não assumimos a nossa culpa desde a época de Adão e Eva. É claro que ele faz uma referência a Adão e Eva, na doutrina espírita a gente sabe que não foi exatamente esse o começo da vida, né, aqui na Terra. Mas ele faz essa referência, por quê? Porque lá atrás, quando Deus questiona Adão, por que você comeu o fruto proibido? O que ele falou? Senhor, foi a Eva que me ofereceu, botou a culpa na Eva.
A Eva, quando foi questionada a respeito disso, botou a culpa em quem? Na serpente. Então a gente sempre vai arrumando o culpado para os nossos problemas, para as nossas mazelas. E quando a gente fala de hereditariedade, então a gente já acha que a culpa é dos nossos antepassados, dos nossos pais. Mas a gente tem um problema. Nós somos reencarnacionistas. Então essa hereditariedade tem a ver principalmente conosco mesmo, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com a nossa forma de nos conduzir na vida. Portanto, nós somos herdeiros de nós mesmos. Erros praticados no passado nos cobram hoje a sua reparação. Então, hereditariamente significa, eu fiz besteira lá atrás, hereditariamente eu estou doando para o novo corpo que eu vou ter a mesma condição para que eu possa reparar esse mal. Isso que eu carrego dentro de mim. Então, quando Santo Agostinho faz essa pergunta, né, será que aqui é um lugar de delícias? A terra é maravilhosa, tem paisagens lindíssimas, tem cenários maravilhosos, tem pessoas incríveis para a gente conviver, mas nós não estamos aqui a passeio. Primeiro nós temos a nossa obrigação, depois a gente vai descansar. Primeiro fazer as tarefas, depois a gente vai descansar. Mas Santo Agostinho continua puxando a nossa orelha. Ele diz o seguinte: já não mais ressoa aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria pranto e ranger de dentes? Então ele está fazendo uma referência de Jesus, né? Uma referência a Jesus, quando Jesus falava que aqui nós teríamos dificuldades. Então nós vamos encontrar em João, no capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isto, palavras de Jesus, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está fazendo uma referência. No mundo, enquanto vocês estiverem encarnados, vocês vão ter dificuldades, porque vocês escolheram as dificuldades. Mas confie em mim, acredite em mim, siga aquilo que eu falo, que aí vocês vão ter paz no coração de vocês. Mas a gente é teimoso, a gente não confia em Jesus, a gente não acreditou piamente naquilo que Ele deixou para a gente. Então, quando nós fazemos alguma coisa errada, nós vamos sofrer as consequências de tudo isso. Então, a gente vai enxergar na vida as coisas como sendo um mal. E eu fui procurar no dicionário o significado do mal. O que é o mal, né? Mal com L. E aí o dicionário dá a seguinte definição: algo que é de modo irregular, ruim. É claro, o que é mal é ruim. Será que o que é mal é ruim? Do que diversamente, do que convém ou do que se desejaria. Então vamos pensar o seguinte: o mal é aquilo que é contrário ao que eu gostaria que fosse. É o que o dicionário está dizendo. Mas a gente não reza falando, Senhor, que seja feita a vossa vontade? Significa dizer que eu estou deixando a cargo do universo para que a vontade dele prevaleça. Mas no fundo, quando eu estou rezando, né, falando, seja feita a vossa vontade, eu queria trocar esse V do vossa pelo N, do nossa, né? Que seja feita a nossa vontade, porque se não for feito do jeito que eu quero, eu encaro aquilo como um mal, e o mal é uma definição puramente humana, não existe de fato o mal
é a ignorância, é a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz, o frio é a ausência do calor, o mal é a ausência do bem, a ausência do conhecimento, a ausência daquilo que pode nos libertar da condição em que nos encontramos. Então nós vamos ver que a doutrina espírita, ela é consoladora, porque vem nos dizer que o mal não é definitivamente algo ruim que acontece na nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que está nos acontecendo. Só vamos entender muito para frente. Anteontem, eu passeando pela internet, eu encontrei um vídeo de uma moça que contou uma historinha muito bacana. Ela diz a historinha seguinte, que um pai saiu com os seus 2 filhos e foi até um restaurante que eles gostavam muito. E nesse restaurante, o pai fez um pedido, mas os meninos não viram o que ele tinha feito de pedido. E nisso ele percebeu uma movimentação que iam trazer o pedido. Ele pegou um palito de dente e entregou para a filha. A filha pegou o palito, olhou, mas para que eu preciso disso? E jogou o palito. Não quis saber do palito. Aí o que aconteceu? Chegou uma bandeja cheia de azeitonas, enormes, lindas, e a menina adorava azeitona. O pai pegou um palito, colocou na azeitona e deu para o filho. A menina ficou esperando dela. Mas o senhor não vai me dar uma azeitona? Ele falou, mas eu te dei o palito para você pegar a azeitona. Ah, mas eu não sabia para que era, eu joguei o palito fora. Aí o pai deu essa lição para ela. Confia no pai. O pai te dá coisas visíveis e invisíveis. Quando ele te dá alguma coisa, confia nele, o pai sabe o que está fazendo. Então a gente vai pensar a respeito disso. Tudo que nos sucede, tudo que nos acontece, tem uma causa lógica e justa, porque Deus é bom e justo, e todas as suas leis são perfeitas. Nós que não temos ainda capacidade intelectual de entender, de compreender aquilo que nós estamos recebendo. E acreditamos que aquilo que nós estamos recebendo seja um mal. E não é. Deus está ali sempre à disposição para nos ajudar, para sermos cada vez melhores. Mas infelizmente, nós só procuramos Deus, principalmente quando nós estamos em dificuldades. Quando as coisas estão indo bem, nós sequer lembramos da sua presença. Então, quando a gente fala dessa questão do mal e do remédio, nós vamos pensar o seguinte: o mal, às vezes, é necessário para que a gente possa despertar, para que a gente possa aceitar a vida de uma forma melhor. E Santo Agostinho, ele faz um complemento na sua dissertação. Ele diz o seguinte: como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar, por que agora murmurar? Então Santo Agostinho está fazendo uma referência ao Livro dos Espíritos, lá na questão 258, quando Kardec pergunta, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida? E os espíritos respondem a Kardec de forma surpreendente: ele próprio escolhe o gênero das provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Nós que fizemos as nossas escolhas, o nosso pai, a nossa mãe, a nossa profissão,
aonde nós vamos morar, nós escolhemos. Mas tem reencarnações que são compulsórias. Foram escolhas nossas. Quando nós não escolhemos. Quando nós fomos rebeldes, revoltados, e aí alguém tem que escolher pela gente. Quando você pega o seu filho, você pergunta para ele se ele quer ir na escola? Não, você matricula, porque é bom para ele, não é? Mas para ele, você está sendo chato. Você está sendo uma pessoa que não está deixando ele crescer livre. Mas você sabe o que é bom para ele. Deus, que é muito mais sábio, sabe o que é melhor para a gente. Então nós fazemos as nossas escolhas. Mesmo quando a gente não percebe, a gente está escolhendo. Quando eu decido fazer isso ou aquilo, eu estou escolhendo e essa escolha vai ter consequência mais adiante. Então, o mal e o remédio são coisas que caminham juntas, né? Então, é a gente pensar a respeito disso. No livro Missionários da Luz, André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nos faz uma colocação bastante interessante. Ele fala que em nosso lar existe o departamento de reencarnação, onde alguns espíritos mais lúcidos vão até lá fazer o projeto reencarnatório. E nesse projeto reencarnatório tem inclusive a configuração do corpo humano, do corpo que eles vão ter enquanto aqui encarnados. E o André Luiz vai conhecer esse lugar. E quando ele está ali conhecendo esse departamento, algo bastante interessante acontece. Chega um senhor para Manassés, que é a pessoa que está explicando para André Luiz os mecanismos, né, como que funciona tudo aquilo ali. E esse senhor fala para Manassés: olha, está aqui o meu projeto, está tudo certo, então vamos dar prosseguimento. E o Manassés faz um comentário: gostei de ver que você colocou ali uma pitadinha, um defeito na perna. Você vai reencarnar com esse defeito na perna. É bom porque assim você evita de cair novamente nos erros que você cometeu lá no passado. Mais adiante chega uma moça muito bonita, o André Luiz faz essa referência no livro, que é uma mulher muito bonita, e ela chega com um projeto reencarnatório e fala: ô Manassés, vamos dar uma mudada aqui? Faz uma gentileza, muda a tireoide minha aí, que eu quero ter problema na tireoide, que eu quero ter um corpo um pouco disforme, não quero ter um corpo bonito como que está aqui no projeto, porque eu sei que se acontecer alguma coisa eu vou cair. Se eu novamente vier com um corpo bonito, uma mulher bonita, eu vou ter problemas. Então ela escolhe vir com essa dificuldade. E nessa obra, inclusive, ele trata da reencarnação do Segismundo, que é uma pessoa que está ali reencarnando, que está todo esse processo. Então André Luiz vai conhecer esse departamento por causa dessa reencarnação. E o mais curioso, eles, no projeto do Segismundo, eles colocaram uma cláusulazinha no corpo dele, cláusula no corpo. Se aos 40 anos ele não mudasse a sua atitude, o seu jeito de ser em relação aos problemas que lhe atingissem, ele desenvolveria uma cardiopatia, um problema no coração. Então vejam bem, as escolhas são nossas. Nós fazemos essas escolhas, né? Os problemas que nós carregamos ao longo das nossas existências foram escolhas nossas. Então, quando a gente faz essas escolhas, nós estamos procurando o quê? Um remédio. Um remédio para os nossos males, para as nossas dificuldades. E fui procurar no dicionário, né? É bom, né, procurar no dicionário o significado, o sentido das palavras. Remédio.
substância ou recurso utilizado para combater uma dor, uma doença. Perfeito. É uma dádiva que Deus nos concedeu, nos oferecendo um comprimido para nos tirar dor de cabeça, cólica, e assim vai. É uma bênção que nós recebemos. Porém, olha só a definição: para combater a dor, uma doença. Mas quem está doente? É o corpo? Não. Quem está doente é o espírito, que manifesta no corpo algo que precisa ser reequilibrado. Então, a doença nada mais é do que a manifestação de um desequilíbrio que eu carrego dentro de mim, que eu preciso equilibrar. Tomando um comprimido, eu vou resolver o meu problema? Momentaneamente do corpo, sim. Eu vou tratar do seu efeito. Mas o que eu preciso tratar? Da causa. O que deu origem àquele problema? Se eu não aceitar aquele problema, aquela dificuldade, de uma forma para resolver, para saná-lo, eu vou carregar essa dificuldade, não só nessa existência, como outras, porque é hereditário. Eu vou passar isso para o próximo corpo que eu reencarnar. Independente se meu pai ou minha mãe desenvolveu ou não aquele problema. Mas vale lembrar que um fruto nunca cai longe de uma árvore. Significa que o grupo familiar que eu estou alocado naquele momento tem as características similares à minha, para que eu possa desenvolver aquela patologia e tratá-la de forma adequada. Então é interessante a gente refletir a respeito disso. A homeopatia fala da similitude, né? Que o remédio que causa, algo que causa enjoo, por exemplo, é usado para quem está enjoado, para resolver o problema de quem está enjoado. Então nós precisamos de pessoas semelhantes para tratar os nossos problemas, para a gente poder entender os problemas. Então nós tratamos muitas vezes com remédios somente os efeitos e não vamos atrás das causas desses problemas. Então nós conhecemos, por exemplo, a psicossomática. É um campo da ciência médica que vê que nós somos seres que pensamos, que agimos, e por conta desses pensamentos, nós influenciamos na condição do nosso corpo, do nosso organismo. Tem um livro chamado A Biologia da Crença, que trata muito bem dessas questões, que nós influenciamos as nossas células pelos nossos pensamentos. Nós sabemos disso pelo efeito placebo, né, que quando a gente toma um remédio que nada mais é do que açúcar e a gente se cura, mas é muito mais por força desse pensamento, dessa atitude. E tem também o contrário, o nocebo. Uma pessoa que chega para você e fala assim: você está acabado, hein? Você está mal. E a pessoa já começa a ficar preocupada. Aí chega um outro e fala: nossa, o que você tem, que você está mal? Na terceira pessoa que ela encontra, ela está quase morta já. Por conta desse efeito, né? Porque nós somos autossugestionáveis, nós nos sujeitamos a isso. Por quê? Porque nós permitimos. Muitas vezes permitimos isso porque carregamos culpas, e por conta dessas culpas acreditamos que merecemos ser castigados. Eu mereço ser castigado por Deus. E Deus não castiga ninguém. É isso que é mais importante. Deus estabeleceu leis justas e perfeitas, mas quando a gente desequilibra essas leis justas e perfeitas, nós sofremos as consequências. Questão 614 de O Livro dos Espíritos. O que é a lei natural? É a única lei verdadeira para a felicidade do homem. Ele só é infeliz quando foge dessas leis naturais, quando a gente tenta pegar atalhos,
Quando a gente pega atalhos, a gente vai sofrer as consequências de tudo isso. Então nós vamos verificar que os problemas estão aí para serem encarados de frente, olhados com todo carinho, com toda atenção, com todo amor, e falar: vem cá, vamos sentar e vamos conversar. Por que você está aqui? Para que você está aqui? O que você quer despertar em mim? O que eu preciso enxergar mais adiante que eu não estou enxergando? E assim fazer esse autotratamento para que a gente possa mudar, para que a gente possa mudar a nossa condição. Mas a gente só vai fazer isso quando a gente se conhecer. Se a gente ficar se iludindo, postergando este autoconhecimento, a gente vai ficar doente, voltar a ficar doente, a gente vai ficar com os problemas que nós temos ainda por aí. Então nós precisamos encarar essas coisas de frente. E Santo Agostinho, ele termina o seu texto, Santo Agostinho termina o texto, eu não termino a palestra aqui, tá? Ele termina dizendo o seguinte: até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites do túmulo? Quando a gente vai acordar que nós não somos o corpo, somos espíritos que estamos aqui em processo de aprendizagem para que a gente possa se libertar dessa condição. Quando será que a gente vai acordar para isso? Que a gente não é esse corpo, que a gente é espírito. Que se a coisa está ruim hoje, é porque nós fizemos essa escolha. Então vamos fazer o nosso melhor, porque aí a gente se livra de tudo isso. E a gente segue em frente, vai para uma situação melhor. Vamos mudar de sala de aula. Vamos pegar um professor mais bacana. Vamos pegar um planeta mais avançado, uma situação mais agradável. Mas para isso, primeiro, eu tenho que comer o pão que o diabo amassou. Mas vale lembrar que o diabo sou eu mesmo, porque eu criei aquela situação. Então nós temos que comer o pão que nós amassamos lá atrás. Então é interessante a gente refletir a respeito disso, porque nós temos todos os instrumentos disponíveis para que a gente possa se superar, para que a gente possa melhorar. Mas o que a gente faz? Não gosto da minha família, não gosto dos meus colegas de trabalho, não gosto da sociedade, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto desse mundo. Aí a gente vai continuar sofrendo enquanto a gente não entender que o outro vai me ajudar a ser melhor. Que a família que me abriga hoje é aquele que eu tirei do caminho lá atrás e que eu preciso restaurar essa vida. Então nós precisamos olhar essa situação com mais carinho, com mais amor, com mais paciência, com mais tolerância, boa vontade, porque senão a gente vai continuar comendo o pão que o diabo amassou. E o diabo nada mais é uma palavra que significa afastado, que é eu me afasto de Deus, me afasto das suas leis perfeitas, e aí eu sofro as consequências de tudo isso. No livro Premissas do Reino, Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, nos conta uma história muito bacana. Aquele moço paralítico que desceu pelo teto, ele chega ali no chão, na frente de Jesus, porque os amigos o levaram até ali. E nisso Jesus olha para ele com todo carinho, com todo amor e pergunta: Natanael ben Elias, o que queres de mim?
E o Natanael olha assustado, espantado para Jesus e fala: mas como sabes o meu nome? E Jesus fala: eu sei o nome de todas as ovelhas que o Pai me confiou. O que queres? Senhor, eu quero me curar, eu quero poder andar. Natanael, ben Elias, acreditas que eu possa te curar? Sim, acredito. Então levanta-te e anda, toma o teu catre e vai para a tua casa. E nisso Natanael se levantou, saiu numa alegria esfuziante, foi embora, e mais tarde, depois que tudo tinha acontecido, Pedro olha para Jesus e Jesus está chorando. E nisso, quando Jesus está chorando, Pedro pergunta: o senhor está feliz pelas curas, por tudo aquilo que o senhor realizou hoje? E Jesus responde para ele: não, eu choro de tristeza, porque neste momento muitos daqueles que eu curei estão entregues a vícios de outrora, que eles haviam perpetrado crimes contra eles mesmos através desses vícios. Por isso que eu choro. A nossa história, a história da Anália Franco, ela termina, Amélia Rodrigues, perdão, ela termina aqui. Mas alguns anos atrás eu encontrei a história posterior, uma psicografia do Natanael ben Elias. E ele fala que aquele dia foi muito marcante na sua vida e aconteceu realmente como estava ali descrito na obra do Divaldo, da psicografia do Divaldo. Mas ele contava que naquele dia que ele saiu tão alegre que ele queria comemorar. E nisso ele vai para os bordéis e começa a comemorar 1, 2, 3, 4, 5, inúmeras vezes. Ele não queria sair dali. E então ele começa a viver dentro dos excessos novamente. Passado alguns anos, ele volta a adoecer. Mas nesse momento ele desenvolve uma lepra. E naquele tempo, quando você tinha lepra, o mal de Hansen, as pessoas eram acomodadas no Vale dos Leprosos. Eles eram acomodados fora da cidade. E ele foi tirado para fora da cidade. Em lá chegando, conheceu Maria Madalena. Maria Madalena cuidava desses leprosos e falava de Jesus com tanto amor, com tanto carinho. E Natanael ben Elias refletiu a respeito. Eu estive próximo de Jesus, recebi um benefício imenso de Jesus e não soube aproveitar aquilo que Jesus me ofertou. Vivi nos excessos e voltei a adoecer. E nisso ele desencarna naquele lugar. Passado alguns anos, Natanael ben Elias, ele pede para retornar, mas pede para voltar na condição de médico, para que ele possa ajudar as pessoas diante das reflexões que ele fazia. E ele volta em várias encarnações como médico, até que no ano de 1961, ele, na condição de reencarnado, com o nome de Jacob Reine, entrega todo um projeto, todo um relatório de uma doença para um médico que vocês vão reconhecer. Ele entrega todo o processo da poliomielite para o Albert Sabin. Então, nós vamos encontrar que o remédio foi a dor que ele precisou para curar o mal que carregava dentro de si. Então, que a gente reflita a respeito disso, que Jesus nos abençoe e que Deus nos ampare hoje e sempre. Muita paz a todos. Nós vamos então elevando o pensamento mais uma vez, para que possamos receber o envolvimento do nosso protetor espiritual, a visita dos espíritos amigos,
e também o passe espiritual. Aqueles que se encontram em casa, que coloquem as suas águas, tenham a certeza que estão recebendo a visita dos protetores amigos. E nós vamos visualizando a figura meiga de Jesus se aproximando de nós, com seus braços abertos e seu convite amoroso no vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Senhor Jesus, nos fortaleça em nossa caminhada, que nós possamos sentir a sua presença em todos os momentos da nossa vida. Muita paz a todos, que Jesus os abençoe.